Então, só para vos contextualizar, porque se calhar já passou há muito tempo, o Haiti é o país mais pobre do hemisfério norte, tem aproximadamente 10 milhões de habitantes, ou tinha em 2008. Em termos de índice de desenvolvimento humano, segundo o relatório de 2011, está no número 158, ou seja, muito abaixo. Aproximadamente 60% da população vive em pobreza extrema. Antes do sismo, a importação de bens alimentares rondava os 80% e 50% da população não tem acesso à água potável. Ou não tinha em 2007, isto tem vindo a ser muito melhorado pós-sismo. Em relação aos bens alimentares, porque se vos interessa um bocadinho mais, o Haiti não produz absolutamente nada, ou muito, muito pouco. Não tem sequer terra arável. Acho que menos de 20% da terra neste momento pode produzir neste momento, porque nem sequer há árvores. As pessoas, é um país muito montanhoso. E 50 mil pessoas terão perdido a vida. Aqui os números são um bocadinho diferentes, variam entre os 220 e os 280 mil, dependendo das fontes. Quando optei 5 km médio. Então, em termos de deslocados internos, em novembro de 2011 havia ainda cerca de 800 campos. E aqui vou introduzir só mais um parênteses. Há uma definição das Nações Unidas, adotada pela Organização Internacional das Migrações, que considera que só se pode chamar campo a uma concentração de tendas, ou muitas vezes nem são tendas, são sempre mas onde estejam pelo menos 50 famílias. Ou seja, estes 800 campos não têm em conta que, no caso do Haiti, muitos dos campos não têm as 50 famílias porque não há espaço, não há terra, não há espaços livres onde possam haver mais que essas 50 famílias. O que tem também tido consequências absolutamente negativas no segundo ponto aqui das deslocações forçadas. A verdade é que o Haiti é um país controlado por algumas elites, umas 11, 20 famílias poderosas, e, portanto, a terra também acaba por pertencer sempre a essas mesmas famílias. E, portanto, a verdade é que a terra, em Port-au-Prince, o terreno tem donos. E estes donos querem reaver o seu terreno, porque agora é muito valioso. E se querem reaver, tem acontecido, de facto, durante a noite, especialmente, entrarem algumas milícias armadas nestes campos para expulsar as famílias. Mas quando são os tais campos que têm menos de 50 famílias, as Nações Unidas dizem que não podem responder porque oficialmente não reconhecem como campo. Portanto, não há qualquer ajuda a estas famílias. Independência dos objetivos humanitários em relação a qualquer objetivo, seja de ordem política, económica, militar, entre outras. Portanto, as pessoas acima de tudo. A humanidade, a importância de salvar vidas e aliviar o sofrimento humano. Ponto final. Embora seguir algumas regras. A imparcialidade, ou seja, a atuação deve ser baseada unicamente nas necessidades, sem qualquer tipo de discriminação. A neutralidade, não devemos favorecer nenhuma parte envolvida no conflito armado, nem nenhuma disputa onde a ajuda humanitária esteja a ser levada a cabo. Em relação ainda aos princípios humanitários, o que é que temos que ter em conta? O imperativo humanitário. A ajuda deve então ser prestada tendo em conta apenas a necessidade, independentemente da raça, credo ou nacionalidade, como já vimos atrás, e é importante ter em conta alguns documentos internacionais. Eu, naturalmente, tinha que selecionar o Código de Conduta da Cruz Vermelha e das ONGs, que estabelece uma série de princípios e de regras de educação, e selecionei também o Código Sphere, uma carta humanitária de normas mínimas de resposta, embora haja outros documentos internacionais. Este é o que é mais comumente aceito. E o que é que nos dá? Dá-nos muito sumariamente, e num handbook muito pequenino, dividido por áreas de atuação, quer seja a ajuda alimentar, quer seja a água, o saneamento, o abrigo ou a saúde, dá-nos uma série de indicadores mínimos que devem ser verificados, o que fazer, como avaliá-los, portanto é um guia muito, muito útil. Para haver ajuda humanitária, naturalmente tem que haver atores que a prestem, e há uma multiplicidade deles. Os governos, como sabemos, as ONGs, as agências da ONU, as vossas conhecidas, a Cruz Vermelha e a Crescente Vermelho,
e começou a ser discutido há uns anos e a ser muito acesamente discutido a partir do caso do Haiti e do setor privado. Em relação ao sistema humanitário, têm sido levantadas muitas críticas nos últimos tempos, as tais que eu dizia que se vão aplicar muito ao caso do Haiti. Ou seja, tem sido questionada a capacidade das agências humanitárias de se coordenarem entre si, manterem os princípios humanitários, especialmente em zonas de conflito. Na questão da coordenação, eu destacava naturalmente o Haiti, porque foi o maior caos que possam imaginar. Na questão das zonas de conflito, há uns quantos episódios menos felizes de voos humanitários com armas, de transporte de bens de algumas ONGs que acabavam por ter também transporte de algumas armas, portanto. Esta ajuda prestada muitas vezes é considerada como inútil, criando dependências, afetando as economias locais e sendo insustentável. Importa, ainda assim, ter em conta que as agências humanitárias trabalham em alguns dos cenários mais complexos do mundo. Apesar de muitos problemas identificados, as necessidades à escala mundial são muitas e a aumentar. É difícil haver resposta a todas elas e uma resposta eficiente e eficaz. E assim sendo, tendo em conta estas críticas, começou um processo de reforma, de avaliação e reforma deste sistema humanitário. Com que objetivo? Melhorar a liderança, a coordenação, financiamento e a parceria entre as diferentes agências. A questão da liderança é extremamente importante, a atribuição de diferentes papéis a diferentes pessoas. Não é possível que o coordenador da ajuda humanitária das Nações Unidas para o Haiti seja responsável por mais umas quantas outras áreas. Não é possível, não é humanamente possível. E convém que sejam pessoas, de facto, com muita capacidade de liderança, que se possam dedicar apenas àquele papel, vestir apenas aquela camisola. Em termos de coordenação, tem havido uma diferença de facto visível, que tem dado alguns resultados, porque no terreno isto passou a ser feita, a coordenação da ajuda humanitária passou a ser feita pelas Nações Unidas através de clusters, ou seja, através de grupos setoriais, reuniões setoriais, tal da água, do saneamento, do abrigo, da alimentação, com um responsável por cada um destes clusters, que tenta então congregar todas as agências, todas as ONGs, todos os grupos que estão a prestar ajuda humanitária nesta área. E em que é que isto se reflete numa ajuda mais eficaz, naturalmente. Algumas das outras crises, as outras críticas, há vozes que dizem que a resposta humanitária é mal gerida, que é a falta de capacidade para levar a cabo uma resposta coordenada, efetiva e sustentável. Absolutamente verdade em muitos dos casos. Piora os conflitos, porque se as partes não sentem necessidade de que haja uma resposta, porque as pessoas até estão a ter alimentação e, portanto, vai acabar por prolongar. E a questão das armas nos voos, como tinha dito há bocado. Abuso de poder por parte de trabalhadores humanitários, as questões de abuso sexual no Haiti, por capacetes azuis. Para além do abuso sexual, também há muitas questões do jogar com o poder na distribuição da comida, por exemplo. Eu dou-te comida se tu me deres X ou Y. Portanto, aqui esta questão dos capacetes azuis estarem envolvidos na ajuda humanitária de uma forma direta também é algo que não é claro para ninguém, naturalmente. No final de janeiro viaja a nossa primeira equipa, constituída por estas duas pessoas, com o objetivo de ficar durante 15 dias apenas no terreno para fazer, de facto, este levantamento de necessidades. E a verdade é que este tipo de primeira abordagem num contexto tão dramático não convém que seja muito mais que isto, de menos que seja planeado muito mais que isto, porque não sabemos sabe o que as pessoas vão encontrar, é pesado a nível físico, é pesado a nível emocional, portanto. É pior do que estava à espera. A primeira viagem da base das Nações Unidas para a nossa tenda, sim, a primeira impressão é tudo pior do que estava à espera, a destruição. Um mês e meio depois havia sítios onde ainda cheirava a morte, onde ainda se viam cadáveres ou partes de corpos de cadáver, e portanto a primeira impressão é assim, muito forte. Para além
da nossa clínica na Faculdade de Etnologia. Para além destas clínicas móveis, nós também dávamos apoio a um campo com cerca de 2.000 pessoas ao lado da casa onde estávamos, do nosso acampamento, do acampamento da Matthew 25, era assim que se chamava a casa. O campo chamava-se Sismere Camp e fazíamos a distribuição diária de leite de manhã, por volta das 5 da manhã. Houve algumas pequenas cirurgias, como podem ver aqui, campanhas de vacinação, partos, houve um pouco de tudo. Com os objetivos, então, de aumentar o acesso aos cuidados de saúde primários, conseguimos realizar em 6 meses cerca de 18.000 consultas, de detecção precoce de doenças contagiosas, 100% detectadas as que nos chegavam naturalmente, a prestação de cuidados pós-natais aos recém-nascidos, 100% dos recém-nascidos da nossa clínica, porque nós tínhamos 10.000 pacientes inscritos, mais as situações de urgência, portanto 100% dos nossos recém-nascidos tiveram cuidados. Cerca de 1.800 exames regulares às crianças foram efetuados. Foi garantido o acompanhamento durante a gravidez, contribuindo para reduzir a mortalidade e morbilidade maternas. Foram feitas cerca de 600 consultas na área de mortalidade e acompanhamento das grávidas. A prestação de apoio psicossocial às vítimas do sismo, cerca de 1.200 consultas de psicologia realizadas, embora aqui tenha ficado um bocadinho aquém do nosso objetivo, mas por questões culturais. Era muito difícil as pessoas aceitarem, e muito mais difícil ainda pedirem ajuda a este nível. Portanto, não é cultural, há poucos psicólogos no país, as pessoas têm muito mais com que se preocupar do que a sua saúde mental. Portanto, foi muito difícil de conseguir chegar, mas pronto, conseguimos as 1.800 consultas. A organização da distribuição alimentar, mas não numa primeira fase. Numa primeira fase era o caos absoluto, a pontos de haver tiros e de as pessoas irem parar à nossa clínica porque estavam todas feridas, porque se tinham envolvido em lutas para tentar chegar primeiro. Portanto, também não era muito bem racionado, pá. E 57% do apelo humanitário que as Nações Unidas fizeram. Portanto, há apelos humanitários quer a nível global, quer por crises. As Nações Unidas dizem que vamos precisar para o Haiti de X milhões, e 57% foi um dos números mais altos de sempre.